Gregor precisa viver em função da vida de seus pais. A frase ilustra a forma física do pai e também da empregada. Ora, temos uma empregada. E por que Gregor Samsa precisou, permitiu e preferiu se metamorfosear em um inseto monstruoso? Além do relacionamento sem limites, também podemos verificar sua falta de permissão para viver do modo como desejaria. Na impossibilidade de voltar a dormir, ele fecha os olhos, procurando desver o que se agita desordenadamente, ostensivamente a um palmo de seu nariz. Olá, amigo aliado. Nesta segunda parte de nosso curso, vamos nos debruçar sobre o primeiro capítulo da Metamorfose. Conforme formos avançando pelo texto, irei apresentar alguns dos conceitos da teoria da permissão. Para quem já conhece essa teoria, seja ele um aliado ou não, seja um aliado novo ou veterano, esta será uma ocasião para relembrar seus fundamentos. E para aqueles que não conhecem a teoria da permissão ainda, será uma ótima oportunidade para um primeiro contato. E com a permissão, com trocadilho, é claro, de receber no pacote uma análise da mais retumbante obra de Kafka, sem paralelos no Brasil ou fora dele. Vamos lá! Como mostrado na introdução, a novela de Kafka nos deixa saber, já em sua primeira frase, o que acontecera com Gregor Samsa. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. É algo óbvio, mas do qual nos esquecemos com frequência, que a abertura de um texto de ficção expõe aquilo que o autor quer que seus leitores saibam de imediato. Em primeiro lugar, para Kafka, é importante informar, antes de qualquer outra coisa, que a condição física de Gregor se transformou drasticamente, da noite para o dia. Além disso, em textos que se valem de acontecimentos fantásticos, como é o caso da Metamorfose, isto demonstra um grande apreço do autor para com seus leitores. É como se ele, o autor, nos informasse logo de início que vai nos contar uma história em que algo aparentemente inverossímil acontece. Mas, como já dizia Aristóteles, é verossímil que coisas inverossímeis aconteçam. Já sabendo de imediato o que aconteceu com Gregor, cabe a nós, leitores, continuarmos a leitura ou não. E eu digo a vocês, continuem, porque vale a pena. Confie em um escritor que está dizendo logo de início: veja, não estou enrolando, não vou te enganar, não vou revelar a peripécia improvável quando você já tiver lido 80% do texto. Aliás, como em alguns livros que eu já li. Além disso, o autor não quer deixar margens para a alegoria. Entenda que a transformação de Gregor é uma consequência, mas ela não é simbólica. Ela realmente aconteceu. Ainda na primeira página do livro, o narrador nos garante: não era um sonho. E que bom, pois a teoria da permissão não precisa que você espere ter um sonho para compreender o que está acontecendo na sua vida. Ela se atém aos acontecimentos. E como propõe aqui abordar o que aconteceu com Gregor, como fazemos dentro da Aliança Divergente, diante de uma transformação física tão significativa como a sofrida por ele, já podemos levantar a primeira e talvez a mais importante questão de nossa investigação. Por que Gregor Samsa permitiu, precisou e preferiu se metamorfosear em um inseto monstruoso? Eu sou Luciano Câmara e este é o canal Logotécnica, o canal que traz análise textual até você das escrituras às literaturas como você jamais leu, ouviu ou mesmo imaginou. Por que Gregor Samsa precisou, permitiu e preferiu se metamorfosear em um inseto monstruoso? Por mais estranha que pareça, a pergunta é válida e necessária, pois, segundo a teoria da permissão, toda doença carrega em si uma utilidade. Então, qual será a utilidade da sua transformação? O que ele poderia ganhar com isso? O que ele terá de fazer a partir daí? O que ele terá que deixar de fazer? Como isso interfere na vida daqueles que o cercam?
Por enquanto, estamos apenas curiosos e Gregor está perdido. O que aconteceu comigo? Ele se pergunta em seus pensamentos. Para chegarmos à resposta àquela pergunta crucial e perturbadora, proponho fazer um pense comigo. Mas como estamos impossibilitados de compreender o que Gregor consegue exprimir, pois agora ele não emite mais uma voz humana, mas um pipilar irreprimível e doloroso que destrói as palavras, vamos conversar com seu representante, o narrador da novela. Mas antes vamos esclarecer o que vem a ser um pense comigo. O Pense Comigo é uma ferramenta fundamental nas relações dentro da aliança divergente, pois ele permite que as pessoas compartilhem suas dificuldades, conquistas e momentos sem gerar dependência emocional. Quando um aliado está enfrentando dificuldades e conflitos, ou não está conseguindo avançar, ele pode pedir um pense comigo a um outro aliado. Dessa forma, os dois poderão pensar juntos, o que resultará no aparecimento de outras possibilidades, caminhos e visões, enriquecendo o repertório de todos e ajudando a conduzir a situação de forma mais eficiente. O Pense Comigo tem um potencial enorme de revelar o que se encontra na penumbra de quem o solicitou e também de apontar alternativas para os caminhos bloqueados, nos quais estamos insistindo. Mas ele não deve causar dependência emocional entre as partes. Não se trata de um sofra comigo, sinta comigo, se emocione comigo ou coisa do tipo. Mas, em muitos casos, principalmente quando o aliado que pede o pense comigo é novo na aliança, esse aliado busca relatar o quanto está sofrendo com o que fulano está fazendo, o quanto se sacrifica por alguém, o quanto é complicada a sua vida. Para evitar que a conversa vá por esse caminho, o aliado que se dispôs a dar apoio deve buscar conduzir a conversa para o foco da compreensão do que está acontecendo e o que o outro aliado está tentando fazer para superar a sua crise. Ao final, serão propostas e acordadas ações. Da mesma maneira, o narrador da metamorfose nos deixará saber como as coisas estão difíceis para Gregor. Entendemos que não é esse o foco de um Pense Comigo. Não se trata de um sinta pena de mim. Ou, no nosso caso específico, sinta pena de nós, Gregor e narrador. Ou simplesmente sinta pena de Gregor. Mas devido à gravidade da situação e da dimensão da transmutação sofrida, vamos deixar o narrador falar um pouco sobre isso. Isso deixará o narrador mais à vontade para revelar o que realmente nos interessa, onde poderemos atuar na busca por um caminho de solução. De volta ao texto, vemos que alguns minutos depois de acordar, Gregor acredita que poderá se livrar de sua nova condição voltando a dormir, deixando de lado o problema que lhe acometeu. Mas a narrativa nos mostra que dormir era completamente realizável, pois habituado a dormir do lado direito e no seu estado atual, não conseguia se colocar nessa posição. Qualquer que fosse a força com que se jogava para o lado direito, balançava sempre de volta à postura de costas. Tentou isso umas 100 vezes, fechando os olhos para não ter de enxergar as pernas desordenadamente agitadas e só desistiu quando começou a sentir de lado uma dor ainda nunca experimentada, leve e surda. Vemos aqui que Gregor, diante de sua condição nova e assustadora, a princípio tenta esconder de si o que está acontecendo. Na impossibilidade de voltar a dormir, ele fecha os olhos, procurando desver o que se agita desordenadamente, ostensivamente a um palmo de seu nariz. Ou seria mais apropriado dizer, de seu aparelho olfativo. Não conseguindo voltar a dormir e nem podendo, já que se encontra muito atrasado para pegar o trem das 5 horas, Gregor pensa agora em sair o mais rápido possível de sua cama. Mas como a compleição de seu novo corpo, que ele ainda prefere acreditar que seja fruto de sua imaginação, ele não sabe como executar uma ação antes tão corriqueira.
A princípio, quis sair da cama com a parte inferior do corpo, mas essa parte de baixo, que ele aliás ainda não tinha visto e da qual não podia fazer uma ideia exata, provou ser difícil demais de mover. Ela ia tão devagar e quando afinal, quase frenético, reunindo todas as suas forças e sem respeitar nada, se atirou para a frente, bateu com violência nos pés da cama, pois tinha escolhido a direção errada. A dor ardida que sentiu ensinou-lhe que justamente a parte inferior do seu corpo era no momento talvez a mais sensível de todas. E quando ele pensa em sair da cama pela parte superior, consegue com muita facilidade colocar a cabeça para fora do leito. Porém, ficou com medo de avançar mais dessa maneira, pois se enfim se deixasse cair, seria preciso acontecer um milagre para que a sua cabeça não se ferisse. E precisamente agora não podia, por preço algum, perder a consciência. Preferia permanecer na cama. Junto às dificuldades de se mover, de controlar as fileiras de pernas e de se exprimir através de palavras ininteligíveis, está não uma outra dificuldade, mas uma condição que deve ser extremamente desgastante para Gregor. Apesar de não estar mais em um corpo humano, ele consegue ouvir e compreender todos e tudo que está se passando à sua volta, como teremos oportunidade de constatar em várias ocasiões logo adiante. Por enquanto, voltemos um pouco na narrativa. Vamos examinar um pensamento de Gregor que pode nos ajudar a desvendar os motivos de sua nova condição. Nesse momento, ele ainda acredita que essa condição seja algo fantasioso ou temporário e irreversível. Ah, meu Deus, pensou. Que profissão cansativa eu escolhi. Entra dia, sai dia, viajando. A excitação comercial é muito maior que na própria sede da firma. E além disso, me é imposta essa canseira de viajar. A preocupação com a troca dos trens, as refeições irregulares e ruins, um convívio humano que muda sempre, jamais perdura, nunca se torna caloroso. O diabo que carregue tudo isso. E essa profissão escolhida, e também odiada por Gregor Samsa, é nada mais nada menos que a peculiar profissão de caixeiro viajante. No caso dele, especializado em vender tecidos. Mas não é só isso. Em suas conjecturas, tentando compreender e encontrar uma solução para a transformação que havia acabado de sofrer, Gregor percebe que não é apenas um caixeiro viajante. Ele é uma vítima. É um caixeiro viajante que precisa sofrer horrores nas mãos de seu chefe. Surdo, desrespeitoso e insensível. A narrativa não tardará em nos revelar o porquê de Gregor suportar e aceitar esse sofrimento. Acordar cedo assim deixa a pessoa completamente embotada, pensou. O ser humano precisa ter o seu sono. Outros caixeiros viajantes vivem como mulheres de harém. Por exemplo, quando volto no meio da tarde ao hotel para transcrever as encomendas obtidas, esses senhores ainda estão sentados para o café da manhã. Tentasse eu fazer isso com o chefe que tenho, voaria no ato para a rua. Aliás, quem sabe não seria muito bom para mim. Se não me contivesse por causa dos meus pais, teria pedido demissão há muito tempo. Teria me postado diante do chefe e dito o que penso do fundo do coração. Ele iria cair de sua banca. Bem, ainda não renunciei por completo à esperança. Assim que juntar o dinheiro para lhe pagar a dívida dos meus pais, deve demorar ainda de 5 a 6 anos. Vou fazer isso sem falta. Chegará então a vez da grande ruptura. Por enquanto, porém, tenho de me levantar, pois meu trem
parte às 5 horas. Este simplesmente é um parágrafo magnífico. Sem rodeios, Kafka permite ao narrador nos revelar toda a contrariedade de Gregor em exercer aquela profissão. E apesar de ser uma profissão admirável para outros indivíduos, ao menos aos olhos de Gregor, para ele ser caixeiro viajante é um sacrifício. Neste parágrafo, encontramos uma série de elementos que nos permite diagnosticar os padrões de dependência emocional instalados na relação de Gregor com seus pais. Porém, antes de abordá-los, vamos lembrar quando ocorre a dependência emocional, de acordo com a teoria da permissão. Segundo o glossário da Aliança Divergente, a dependência emocional ocorre quando as ações ou estados de uma pessoa dependem das ações ou do estado de outra pessoa. Ela é uma das maiores âncoras que nos impedem de progredir na vida. Bem, parece que a reflexão de Gregor foi feita sob encomenda para exemplificar a dependência emocional, não parece? Em primeiro lugar, Gregor continua insistindo em não enxergar o que está acontecendo, atribuindo a uma privação, a algo externo, a metamorfose a que fora submetido. Acordar cedo assim deixa a pessoa completamente embotada. O ser humano precisa ter o seu sono. 2. Gregor tem a percepção de que a vida sempre sorri para seus pares. Outros caixeiros viajantes vivem como mulheres de harém. Por exemplo, quando voltam no meio da tarde ao hotel para transcrever as encomendas obtidas, esses senhores ainda estão sentados para o café da manhã. 3. Por outro lado, se coloca como a vítima perfeita, daquelas que falam assim a quem cai na besteira de ouvi-las. Ah, mas você não imagina o que acontece comigo. Veja como eu sou perseguido. Mas deixemos o próprio Gregor nos contar o que lhe passa, com suas próprias palavras ou pensamentos. Tentasse eu fazer isso com o chefe que tenho, voaria no ato para a rua. 4. Em seguida, transparece que está na profissão a contragosto. Aliás, quem sabe não seria muito bom para mim. 5. Mas ele não pode tomar uma atitude que resultasse em sua demissão, apesar de se deleitar com a visão de seu chefe sendo surpreendido por um rompante de atitude, de postura. Gregor precisa manter os combinados com seus pais, mesmo contra a sua vontade. Se não me contivesse por causa dos meus pais, teria pedido demissão há muito tempo. Teria me postado diante do chefe e dito o que penso, do fundo do coração. Ele iria cair da sua banca. 6. Ele só poderá fazer valer a sua vontade após dissolver o imbróglio em que seus pais se meteram. Bem, ainda não renunciei por completo à esperança. Assim que juntar o dinheiro para lhe pagar a dívida dos meus pais, deve demorar ainda de 5 a 6 anos. Vou fazer isso sem falta. Esta reunião de aspectos demonstra, com riqueza de detalhes, que a relação de Gregor com seus pais não tem limites. Gregor precisa viver em função da vida de seus pais. Além do relacionamento sem limites, também podemos verificar sua falta de permissão para viver do modo como desejaria. E o que é a falta de permissão? Ela pode ser explicada através daquele famoso não posso. E por que a pessoa não pode? Porque primeiro é preciso que ela resolva problemas que ela não criou. E por que ela precisa fazer isso? Porque ela está sempre à procura do afeto e do reconhecimento daqueles que ela ama e que a amam. Às vezes nem amam e nem se amam. Vamos deixar claro que todos nós precisamos de afeto e de reconhecimento. Mas quando as nossas relações com aqueles que nos entregam afeto e reconhecimento não estão baseadas em limites saudáveis estabelecidos de comum acordo, elas nos levam a sacrificar a recompensa pelas atividades
que estamos desempenhando. Às vezes, nem acontece tanto afeto e reconhecimento assim. Gregor quer muito não ser caixeiro viajante, mas ele já vislumbra que terá que permanecer na profissão por pelo menos 5 ou 6 anos. Ele pensa que ainda não renunciou por completo à esperança, mas a maneira como acorda naquela manhã de tempo turvo deixa muito claro que continuar nutrindo alguma esperança é apenas uma ilusão. Ele não tem postura para romper com o chefe e com o emprego. E isso acontece porque acredita que assim seus pais estarão entregues à própria sorte. E esta sorte não parece ser das melhores. Gregor está preso a seus pais pelo medo e pela culpa. Em certo momento daquela longa manhã de neblina, Gregor, já bastante atrasado, ainda se encontra preso em seu quarto. Seu quarto possui 3 portas, uma principal e 2 laterais, todas trancadas. Esta é uma precaução adotada nas viagens, de conservar as portas trancadas durante a noite, mesmo em casa. Do lado de fora está postado o gerente da empresa em que ele trabalha. Ele está ali à procura de respostas e disposto a levar Gregor consigo, direto para o próximo trem. Mas Gregor se encontra incapacitado. Por mais que tente se comunicar e abrir a porta principal, não consegue se mover e se expressar com a mesma desenvoltura que fazia quando estava em um corpo humano. Inserido nesse cenário, assim são registrados os pensamentos de Gregor pelo narrador. Por que então a irmã de Gregor chorava? Porque ele não se levantava e não deixava o gerente entrar? Porque corria o perigo de perder o emprego e porque depois o chefe iria perseguir de novo os pais com as antigas exigências? Por enquanto, porém, essas preocupações eram desnecessárias. Gregor ainda estava aqui e não cogitava minimamente em abandonar sua família. É verdade que a esta altura da narrativa não precisamos necessariamente concordar com as suposições de Gregor no que diz respeito aos motivos do choro da irmã, pois as primeiras palavras que ela dirige à porta trancada de seu quarto demonstram preocupação com o irmão e não com seu emprego. Gregor, você não está bem? Precisa de alguma coisa? Mas Gregor não fornecia apenas o básico à sua família. Ele era um verdadeiro patrocinador de uma vida tranquila e abastada. Tomemos como exemplo esta rápida descrição. A louça do café da manhã jazia abundante sobre a mesa, pois para o pai a refeição mais importante do dia era o de jejum, que ele prolongava horas com a leitura de diversos jornais. Além de nos mostrar o nível de conforto do qual se desfruta na casa, esta frase também diz muito sobre o pai. E por falar nele, já está quase na hora de traçarmos o seu perfil. E o texto nos oferece muitas informações a este respeito. Mas por enquanto voltemos a Gregor. E agora vamos ao que realmente nos interessa. Quem é Gregor Samsa? O que ele mantém sufocado dentro de si enquanto passa meses e mais meses fora de casa, a cada ano para dar uma vida abastada à sua família improdutiva? Comecemos pela única informação que nos foi dada a respeito de seu passado. Quando Gregor finalmente consegue abrir a porta de seu quarto e está para adentrar a sala de estar, o narrador nos descreve o ambiente vislumbrado por ele e, dentre outras coisas, nos informa que na parede, logo em frente, pendia uma fotografia de Gregor, do seu tempo de serviço militar, que o mostrava como tenente, a mão na espada, o sorriso despreocupado, exigindo respeito pela postura e pelo uniforme. Agora o sorriso despreocupado havia dado lugar a um homem recluso. Como já podemos ver, Gregor perde o trem das 5. Com isso, o contínuo da firma em que trabalha, que certamente o aguardava na estação, repassa a informação de sua ausência ao gerente da firma. Este prontamente se dirige à casa dos Samsa,
querendo justificativas válidas para a negligência do rapaz para com suas obrigações profissionais. A mãe de Gregor sai em defesa do filho e nos ajuda a entender como ele funciona. Ele não está bem, acredita em mim, senhor gerente. Senão, como Gregor perderia um trem? Esse moço não tem outra coisa na cabeça a não ser a firma. Eu quase me irrito por ele nunca sair à noite. Agora esteve 8 dias na cidade, mas passou todas as noites em casa. Fica sentado à mesa conosco e lê em silêncio o jornal ou estuda horários de viagem. É uma distração para ele ocupar-se de trabalhos de carpintaria. Por exemplo, durante 2 ou 3 noites entalhou uma pequena moldura. O senhor vai ficar admirado de ver como ela é bonita. Está pendurada lá dentro do quarto. O senhor vai enxergá-la assim que ele abrir. Aliás, eu estou feliz, senhor gerente, pelo fato de o senhor estar aqui. Sozinhos não iríamos conseguir que Gregor abrisse a porta. Ele é tão teimoso e certamente não está bem, embora tenha negado isso de manhã. Gregor não sai de casa. Gregor não cria caso. Gregor jamais decepcionaria sua família. Gregor jamais decepcionaria aquela gente estranha da firma onde trabalha. Gregor é tão perfeito que chega a incomodar sua mãe, e devido à maneira precisa e direta com que Kafka escreve a história, ficamos com a impressão de que há sempre uma luz super branca e onipresente iluminando toda a novela. Porém, diante de um mestre da literatura, devemos sempre exercitar a argúcia. Com eventos tão desconcertantes narrados de forma tão convicta, podemos deixar passar detalhes esclarecedores. A moldura referida pela mãe realmente se encontra no quarto de Gregor, pairando sobre sua mesa. É interessante notar que, juntamente com um mostruário desarrumado de tecidos, a moldura é um dos poucos detalhes fornecido pelo narrador em sua primeira descrição do seu quarto. Também é interessante notar que sua mãe faz referência à moldura, mas não ao seu conteúdo, apesar de conhecê-lo. Este é um detalhe que pode se tornar uma pista, pois se trata de um conteúdo bastante significativo. Era uma imagem que ele havia recortado fazia pouco tempo de uma revista ilustrada e colocado numa bela moldura dourada. Representava uma dama de chapéu de pele e boá de pele, que, sentada numa posição ereta, erguia ao encontro do espectador um pesado regalo também de pele, no qual desaparecia todo o seu antebraço. A dama, certamente bonita, pois figura em uma revista ilustrada, representa todo um universo de riqueza, saúde, romance e glamour. Há um consenso da crítica quanto a isso, e isso me parece realmente óbvio. Mas iremos cavar um pouco mais fundo. Notemos que não se trata de uma mulher de verdade, conhecida por Gregor, a menos que ele a tenha vislumbrado em uma de suas andanças forçadas pela profissão. Ainda assim, ela não parece pertencer ao círculo relacional do caixeiro viajante. Ela se parece mais com uma idealização, arrisco até a dizer, um exercício de lei da atração. Ao caixeiro viajante, resta esperar o tempo passar até que ele possa saldar a dívida de seus pais e começar a usar consigo mesmo e com uma futura parceira as recompensas de seu trabalho penoso. Será mesmo que aconteceria dessa maneira? Esta é uma pergunta para ser respondida em outra hora, pois a moldura e seu conteúdo ainda nos revelarão muita coisa. Ironicamente, Gregor escolhe emoldurar na moldura dourada uma figura de mulher vestida em peles, um material reservado a pessoas de posses, enquanto ele é um representante comercial de tecidos, artigo destinado ao uso corriqueiro. Mas há um adjunto adverbial de tempo emoldurado na descrição daquele quadro que pode mudar tudo. Gregor havia recortado a imagem fazia pouco tempo. E qual a importância disso? Total importância.
Uma das premissas da teoria da permissão tem a forma da seguinte pergunta: o que aconteceu quando tudo aconteceu? Por que Gregor se transforma em um inseto asqueroso logo após decidir colocar a imagem de uma linda mulher vestida em trajes glamurosos pendendo sobre a mesa de seu quarto? Será que o fato de sua mãe se esquecer de citar a dama vestida de peles nos ajudará a compreender o caminho que Gregor escolheu para se recolher e se diminuir? Bem, a mãe de Gregor será um dos destaques do próximo vídeo. Agora é hora de fecharmos nossas impressões sobre o pai. Como já sabemos, ele se encontra em uma enrascada, com uma dívida com o chefe de Gregor. Isto quer dizer que um acontecimento do passado está determinando o presente de Gregor e também, como já vimos, determinará ou determinaria seus próximos 5 ou 6 anos, até que, pelas projeções de Gregor, ele consiga quitar a dívida de seu pai. Sabemos que o texto se refere à dívida de seus pais. Entretanto, de acordo com a teoria da permissão, as questões de provisão do lar cabem essencialmente ao pai, ao homem que está à frente da família. Então, aqui já deixo claro que a responsabilidade pela dívida é do pai e não dos pais, ainda que a mãe tenha sido parte ativa na falência do casal. O texto também nos deixa saber que Gregor não se tornara caixeiro viajante recentemente. Ele já se encontra na profissão que tanto não ama por longos 5 anos, o que levou os pais a formarem a convicção de que Gregor estava garantido pelo resto da vida naquela firma. Esta convicção certamente levou o pai a um estado de acomodação e apatia, que o afastou por completo de seu dever de provedor. Digo certamente porque a descrição e as ações do pai durante o primeiro capítulo da Metamorfose nos mostram um homem forte, bem informado e em pleno juízo. O texto não apresenta nenhuma limitação que o impeça de ser produtivo. O narrador nos mostra exatamente o contrário. Por exemplo, quando Gregor, metamorfoseado, pensa em pessoas que poderiam lhe ajudar a sair da cama, ele pensa em duas pessoas fortes. Pensou no pai e na empregada. A frase ilustra a forma física do pai e também da empregada. Ora, temos uma empregada. E a empregada é mais um indício de que Gregor decidiu não apenas assumir para si a enrascada em que o pai se metera, como, além disso, decidiu dar a toda a família uma vida nada condizente com a sua fala, de que anseia liquidar aquela dívida. Quem sabe se houvesse um ajuste no orçamento familiar, já que se trata de uma família endividada e com 75% de seus membros inoperantes, o tempo de provação de Gregor não iria cair pela metade. Caberia aqui uma pergunta do aliado que está apoiando no Pense Comigo ao aliado que pediu o Pense Comigo. O que você anda fazendo que colabora com o seu plano de saldar as dívidas do seu pai? Eu tenho mantido uma empregada em casa, pois eles precisam ficar mais tempo ociosos. É uma situação desoladora para quem vê de fora, mas os estudos de caso que aparecem na aliança nos mostram que ela é muito mais comum do que se imagina. Um outro exemplo que mostra o quão capacitado é o pai se dá quando Gregor finalmente consegue destrancar a porta principal de seu quarto e aparece para aqueles que anseiam por ele, na sala de estar. Então, ele não tem exatamente uma recepção calorosa, mas sim acalorada. O gerente solta um ó alto e foge da casa, recuando perplexo com passos lentos, mas continuado. A mãe, ao contrário, dá 2 passos em direção a Gregor e se deixa cair dentro das saias, com o queixo enterrado no peito. Já o pai cerrou o punho, com expressão hostil, como se quisesse fazer Gregor recuar para dentro do quarto. Depois olhou em volta de si, inseguro, na sala de estar. Em seguida, cobriu os olhos com as mãos e chorou, a ponto de sacudir o
peito poderoso. E quando Gregor corre, rastejante, pela sala de estar na tentativa de alcançar o gerente e lhe pedir que explique sua situação junto ao patrão, explique que ele realmente está sem condições de trabalhar, o pai se arma então com a bengala que o gerente havia esquecido na sala de estar e um grande jornal que estava sobre a mesa, e pôs-se a tocar Gregor de volta ao seu quarto. Naquela condição, Gregor não poderia ser compreendido e, por mais humilde que inclinasse a cabeça, com tanto mais força o pai batia os pés, implacável. O pai pressionava, emitindo silvos como um selvagem, mas Gregor ainda não tinha prática de andar para trás. As costas iam realmente muito devagar. A vagarosa manobra de Gregor para retornar ao seu quarto resultará na completa impaciência do seu pai. Peito poderoso, braços fortes. O pai por fim lhe desfere, por trás, um golpe, agora de fato possante e liberador. E ele, Gregor, voou, sangrando violentamente bem para dentro de seu quarto. A porta foi fechada ainda com a bengala. Depois houve, por fim, silêncio. E se você chegou até aqui, não é demais eu te pedir o seu like, o seu compartilhamento e o seu comentário. E também a sua inscrição no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.